Graças a paz, meus queridos, tudo bem? Bem-aventurados que estão aqui comigo, Deus os abençoe, benditos que ainda hão de chegar. Nós vamos começar mais um estudo nosso aqui hoje. Nós vamos falar um pouco sobre Jeremias, o chamado, o ministério de Jeremias, todas as mensagens de Jeremias, um dos únicos, o único profeta pela teologia que chegou a ver todas as suas profecias se cumprirem, a serem realizadas. Então, eu quero começar no capítulo 1, porque é um capítulo que quando eu era bem novo, Deus usou ele através de um pastor para falar que seria o mesmo ministério que eu exerceria, o mesmo chamado seria o meu chamado, o mesmo chamado seria o mesmo ministério de Jeremias. E eu quero chamar a tua atenção nele, porque Jeremias, ele era um tipo de homem que se considerava criança, se considerava pequeno, se considerava inferior ao que ele estava sendo chamado para ser feito. Muitas das vezes, quantos de nós somos assim, achamos que somos pequenos, achamos que não temos valor, ou o oposto também acontece, achamos que somos demais, a ganância sobe demais ao nosso coração. Só que se você prestar atenção nesta aula, se você prestar atenção nessa mensagem, você vai ver que Jeremias se preocupou e Deus realizou algo muito especial na vida dele. As palavras de Jeremias eram as palavras de Deus. Era uma sincronia entre as palavras que Jeremias liberava com as palavras que Deus passava a Jeremias. Então eu quero te chamar a atenção para isso. Será que você tem ouvido as coisas de Deus da maneira correta? Será que você tem prestado atenção nas formas em que Deus tem falado contigo? Porque muitas pessoas têm o hábito de ouvir o que Deus fala, mas no final acaba esquecendo por completo daquilo que Deus tem falado e realizado. Amém? Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o teu like, vou virar aqui a tela para você poder acompanhar versículo por versículo na Bíblia. Lembrando que eu estou utilizando a King James, aplicativo de celular que é gratuito para quem quiser acompanhar, ou você pode acompanhar diretamente pela tua Bíblia. Amém? Vou virar a tela. Deus te abençoe. Então vamos lá. Antes de nós começarmos a ler Jeremias capítulo 1, você precisa saber que o livro de Jeremias e o próprio profeta têm pelo menos duas grandes distinções em relação aos demais livros e dos profetas do Antigo Testamento. Quais são as duas grandes distinções? A primeira, esse é o mais longo livro profético da Bíblia, tendo aí 1364 versículos. E a segunda, a vida de Jeremias é descrita mais detalhadamente do que dos outros profetas. Nos tempos conturbados da segunda metade do século VII e das primeiras décadas do século VI a.C., esse profeta trouxe uma palavra da parte de Deus para o teimoso povo de Judá. O conteúdo do livro abrange um período que vai aproximadamente de 640 a 580 a.C. Jeremias é o único profeta que viu suas profecias serem realizadas. Jeremias era um sacerdote da cidade de Anatote, por ordem do Senhor. Ele não se casou e nem teve filho em razão do iminente juízo que sobreviria à geração seguinte. Seu ministério como profeta começou em 626 a.C. e terminou depois de 586 a.C. Ele foi contemporâneo de Abacuque e possivelmente de Obadias. O livro de Jeremias discute os últimos dias de Judá. O rei Ezequias governou por 42 anos e começou a reverter a falência espiritual de Judá. Contudo, quando Manassés, filho de Ezequias, subiu ao trono, as práticas e os ritos cultuais idólatras e supersticiosos retornaram para como uma imundação sobre o reino. Amon, filho de Manassés, reinou apenas por 2 anos. Ele também restabeleceu a adoração idólatra com a religião oficial de Judá. Então, se você puder ler comigo, Jeremias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, vai dizer assim, Oráculos do profeta Jeremias. Eis a palavra de Jeremias, bem que acho que é assim que fala, não me recordo muito bem agora, esqueci as palavras. Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote,
no território de Benjamim. Então, por isso que ele era da cidade de Anatote. A palavra do Yahvé, o Senhor, veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim. Ou seja, Deus falou muitas vezes com ele durante o reinado do rei Jeoaquim. Versículo 3, e voltou a falar com ele muitas vezes durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando o povo da cidade de Jerusalém foi levado cativo para o exílio. Jeremias era um instrumento por intermédio de quem Deus falou, mas foi a palavra divina que veio a ele. Esta expressão favorita do profeta Jeremias indicava que a palavra de Deus se apossou dele, exerceu profunda influência em sua vida. No versículo 4, repete essa mensagem expressadamente, assegurando-nos que as palavras de Jeremias e a palavra de Deus andam juntas, não de alguma forma etérea ou romântica, mas concretamente, porquanto o Senhor deu ao profeta palavras específicas. A mensagem do Eterno veio a ele no decorrer de muitos anos, terminando com o exílio babilônico. As relações começaram durante o reinado de Josias, rei de Judá, e continuou durante o reinado de Joacás. Joaquim reinou por 3 meses, em 597 a.C., e Zedequias, de 597 a 586. Jeremias não mencionou em sua lista os breves reinados de Joacás e Joaquim. Até aqui. No versículo 4 em diante, Jeremias é convocado a pregar. E ele vai dizer assim: a palavra de Yahvé chegou a mim com a seguinte convocação: antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. A palavra do Senhor veio a mim. O termo hebraico para a palavra dabar significa não somente a palavra falada, como é traduzido muitas vezes e de maneira correta, mas também coisa, ação ou evento. Deste modo, a palavra e evento no Antigo Testamento são tratados frequentemente com uma percepção única. Os pensamentos, os planos, são vistos como um ato completo. Portanto, Jeremias tanto pregou como também representou algumas de suas mensagens por meio de ações simbólicas, a fim de transmitir a palavra de Deus de modo mais vigoroso para a sua nação, para o povo que estava escutando, que estava prestando atenção nele. O profeta foi informado que Deus o conheceu antes que ele fosse formado do ventre. Conceitos semelhantes são usados na chamada dos servos do Senhor. Você pode ver em Isaías 49:5 e do apóstolo Paulo, Gálatas 1:15. Deus possui algo mais do que mero conhecimento intelectual de Jeremias. O Senhor tinha um relacionamento pessoal com ele. Jeremias foi separado e designado profeta para as nações. Veja que não é só para Israel, mas é para as nações. Se Deus é o Senhor de toda a terra, é natural que a sua mensagem se estenda a todas as nações. E é onde eu quero chegar nisso com você. Como ele foi separado para todas as nações, por que é que o livro de Jeremias é importante para mim e para você? Para nós sabermos quais são os tipos de pecados que Israel cometia, e Deus falava assim, não faça, arrependei-vos. Porque uma das mensagens mais pregadas por Jeremias foi, olha, arrependei-vos, Babilônia está vindo, Nabucodonosor está vindo, não faça isso, não faça aquilo. E é uma coisa que a gente repete no nosso ano de 2022.
você vai ver que diversos pregadores vão falar que quem enviou o Covid para assolar o mundo foi o nosso próprio Deus, porque é um método, um modo de trazer todos os povos, todas as nações ao nível do verdadeiro arrependimento. Pare e pense você, quando foi que você viu um mundo cantando porque ele vive, eu posso crer no amanhã? Se não agora na fase da pandemia. E isso é de chamar a atenção, certo? Jeremias capítulo 1, versículo 6 vai dizer assim, ó: contudo, eu redagir, ó eterno Yahvé, eis que eu não sei me expressar como convém, não passo de uma criança. Em algumas traduções você vai ver, contudo, eu questionei ao Senhor, contudo, eu retruquei, eu repelei ao Senhor, mas eu sou uma criança e não sei falar. Aí no versículo 7 ele vai dizer assim: entretanto o Senhor me orientou, não elegues que és muito jovem. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te ordenar, falarás. Jeremias objetou, teve como objetivo, como uma tentativa de uma desculpa, alegar, falar, informar, dizer: olha, eu sou uma criança. Quando ele fala assim, ele se refere a um bebê. Você pode ver em Êxodo 2:6, ou um menino, 1 Samuel 1:22, 1 Samuel 3:1, ou mesmo um jovem, Gênesis 22:3 ou 34:19. Há alguns historiadores, algumas pessoas que vão alegar para você, que vão falar para você que um homem, ele só se torna homem de verdade de acordo com os preceitos bíblicos quando ele completa 40 anos. Então, se ele está na fase dos 20 anos, ele ainda é um bebê, ele ainda é um jovem, ele é um menino, não sabe de nada ainda. Por mais que a gente tenha o mau hábito de bater no peito e falar que nós sabemos de tudo. Jeremias, então, disse: eu sou uma criança. E a palavra livra também significa resgatar. Essa foi a mesma firme certeza que Deus deu ao seu povo no êxodo do Egito. E quando o livro Davi deu um leão, do livramento que Deus deu a Davi do leão. Daí no versículo 6, no versículo 7, entretanto, o Senhor me orientou: não alegas que és muito jovem. Olha, não importa quem você é, importa o que Deus quer fazer em você, através de você. E uma coisa que eu quero passar para você agora é que quem unge é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem te unge é Cristo, é Jesus. Mas quem treina você é a igreja. O que te faz treinar é o convívio com pessoas. Já no versículo 8, vai dizer assim, ó: jamais te sintas atemorizado diante deles, porque eu sou contigo, a fim de proteger-te. Assim dizia Yahvé. Então o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e declarou-me: eis que a partir de agora coloca as minhas palavras em tua boca. Vê, eu hoje concedo autoridade a ti sobre as nações e reinos da terra, para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar, mas também para edificar e plantar. E a palavra de Yahvé veio a mim, indagando: o que está vendo, Jeremias? Ao que respondi: vejo um ramo de chaquete, amendoeira. Então, nós podemos ver que a palavra do Senhor, livrar, em algumas traduções resgatar, essa foi a mesma firme certeza que Deus deu ao seu povo no êxodo, no Egito. E quando deu a Davi contra o leão, e diversas outras vezes, Sadraque, Mesaque, Abednego, né? A gente vai poder ver muitos livramentos que Deus dá. O Senhor tocou a boca do profeta, ele disse: eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Palavras quase idênticas foram ditas a Moisés. Você pode ver em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Colocarei as minhas palavras na sua boca. Há nessa expressão um antropomorfismo. Oh, meu pai, que dificuldade de falar isso. Isto é uma descrição de Deus em termos humanos, que promete que o Senhor será pessoalmente a fonte da mensagem do profeta.
Mais tarde, Jeremias vai falar de ter comido a palavra de Deus. Isso a gente vai poder ver lá em Jeremias, capítulo 15, versículo 16. Cujas palavras se tornaram como fogo em sua boca. Essa mesma relação íntima da palavra de Deus com o profeta, que as entrega e graficamente ilustra no caso de Moisés, por exemplo, em Êxodo 4:15, Êxodo 7, a palavra de Deus na boca de Jeremias era como um martelo que quebra as rochas. Do versículo 10 ao versículo 11, onde nós lemos ali, dá para a gente pegar algumas metáforas para desarraigares, para destruir, para demolir, para construir, para combateres, para plantares. Constituirão a mensagem de Jeremias para as nações. 4 negativas e 2 positivas. Alguns desses vocábulos, ou todos eles, ocorrem em toda parte da mensagem de Jeremias ao povo. Nós vamos ver no capítulo 12, capítulo 16, capítulo 18. Nós vamos ver no capítulo 25, no capítulo 28. O profeta entendeu, a partir que a palavra de Deus tinha o poder de trazer vida ou morte, ferir ou curar, e ninguém seria capaz de livrar essas nações ou indivíduos das mãos do Senhor. Que nós podemos ver a autoridade, a autonomia que Deus dá a ele para arrancar, despedaçar, destruir e exterminar. Hoje concedo autoridade a ti, no versículo 10, sobre as nações e reinos da terra. Entende? Então Deus deu uma autonomia e uma autoridade nele para poder fazer algo que muitos não têm, mas acham que têm. No versículo 12, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, vai dizer assim, então Yahvé replicou-me, viste bem, porque eu sou Shoqued, vigiando, a fim de que minha palavra se cumpra. Na primeira das 2 visões, Deus mostrou ao profeta um ramo de amendoeiro, uma das primeiras árvores a florescer na primavera. O Senhor interpreta essa figura ao dizer, eu irei apressar a minha palavra. A palavra amendoeira é shaked em hebraico, e o verbo apressar é shakad, bem parecido. Portanto, este versículo envolve um trocadilho na linguagem original. Assim como a amendoeira floresce cedo na primavera de Israel e indica a vinda de uma estação frutífera, Deus disse a Jeremias que ele, em breve, o faria florescer, como a palavra frutífera da parte de Deus. Então, nos fica claro que Deus está dizendo assim, em relação a você, eu tenho um pouquinho de pressa, em relação a você, eu estou fazendo ser o início da coisa, o início do arrependei-vos, o início do meu concerto com o povo de Israel. Do versículo 13 ao versículo 15, ele vai dizer assim, a palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez, nestes termos. O que está vendo? Ao que respondi, vejo uma panela fervendo. Ele está inclinado ao norte para cá. Então Yahvé me esclareceu. Do norte derramar-se-á a desgraça sobre todos os habitantes da terra. Porquanto, eis que estou convocando todos os povos do reino do norte. Afirma Yahvé. Eles virão, a cada um deles colocará o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, em redor das suas muralhas e contra todas as cidades de Judá. Então, em seguida, Jeremias viu um caldeirão, uma panela fervente, inclinada para o sul, derramando desde o norte ao seu conteúdo de infortúnio. Essa era a direção do qual viriam os exércitos inimigos contra Israel, contra Judá e contra todo o mundo. Porque Nabucodonosor não conquistou só Israel ou só Judá, mas conquistou muitos. O nome dele se fez porque Deus o elegeu para ser basicamente aquele que entraria em uma grande desgraça.
quase que um juiz sobre os povos. Esse adversário é identificado no capítulo 25, versículo 9, como sendo a Babilônia, mas a ameaça vinha coletivamente de todas as famílias dos reinos do norte. Cada rei do norte estabeleceria o seu trono, simbolizando sua conquista e domínio sobre a derrota, a grande vitória sobre o reino de Judá. No versículo 16, ele vai dizer: pronunciarei contra eles o meu julgamento, por toda a sua malignidade, porque eles me desprezaram, queimaram incenso a outras divindades e adoraram ídolos feitos por suas próprias mãos. Então veja aqui que Deus está dizendo assim: olha, eu não aceito ídolos feitos por suas próprias mãos. Porque nós evangélicos não adoramos Maria, São Pedro, São Marcos, São Lucas, São Tadeu, São Paulo? Por quê? Porque são estátuas de homens feitos pelas mãos de homens. A palavra do Senhor vai dizer nos 10 mandamentos: não adorarás imagem nem estátuas do que está no céu, na terra ou debaixo da terra. Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram vivos porque não se encurvaram a uma estátua que Nabucodonosor fez. E assim nós também não podemos ter tal idolatria em nosso coração. E o versículo 16 nos deixa claro que o povo de Israel queimava incenso, oferecia as coisas para divindades, outros deuses, para ídolos que não deveria oferecer. Lembrando a você que Deus mesmo, é só o nosso Deus Todo-Poderoso. Os restos dos deuses, Zeus, Atenas, Hades, Poseidon, Lúcifer, Thor, como tantos outros ali de Asgard, que o pessoal hoje fala muito, os deuses do Egito, esses são meras imagens criadas por homens, induzidas e inspiradas por Satanás, no intuito de tirar a verdadeira adoração de Deus e colocar a adoração para outros seres, que não se deveria adorar. Se você não sabe disso, é porque você não está ligado, não está focado no que é os 10 mandamentos, que é o início da nossa disciplina. Por que você não mata? Por que você não rouba? Porque está nos 10 mandamentos. Por que você tenta evitar de falar mal do teu próximo? Porque está nos 10 mandamentos. Como é que você pode respeitar alguns e não respeitar todos? Complica isso. Então, versículo 17, ou ainda no versículo 16, a razão desse julgamento tão severo era o fato de Judá ter queimado incenso e outros deuses. A idolatria é uma clara violação ao pacto com Deus, com Israel, e principalmente dos primeiros 2 mandamentos de Decálogo. O povo eleito estava adorando deuses, obras das suas próprias mãos. O verbo hebraico revela que esses atos eram repetidos e que ainda se realizavam nas ocasiões da profecia. Do versículo 17 ao versículo 19, mas tu prepara-te, cingirás, ou seja, cingirás, se preparará. Lembra que eu falei? Quem hoje é Deus, mas quem te treina, quem te prepara é a igreja. Cingirás os teus rins, levantar-te-ás e lhes pregará tudo o que o eu está com letra maiúscula, então se refere a Deus, te ordenar. Não tenhas receio deles, para que eu não te faça ter medo deles. Quanto a mim, eis que te coloco a partir de hoje como cidade fortificada, uma coluna de ferro, como uma muralha de bronze, diante de todo a terra. Os reis de Judá, os seus líderes e governantes, os seus sacerdotes e todo o povo da terra, eles lutarão contra ti, mas nada poderão contra a tua pessoa, porque eu estou contigo para te livrar. Oráculos do Senhor. Jeremias recebeu 3 ordens: cinge teus lombos, levanta-te, fala para todos aqueles que eu te ordeno, não estejas desanimado diante deles. Ela é usada ao se preparar para o trabalho, a batalha, as disputas ou para a cansativa tarefa de pregar a uma audiência às pessoas não receptivas.
O profeta não deveria falar dos próprios pensamentos, mas sim de tudo que Deus lhe ordenasse. A palavra para desânimo, que também significa espantar-se ou apavorar-se, se repete na expressão eu te envergonhe, o mesmo verbo arruinar ou farei um fracasso. Perante eles, Deus vai fazer de Jeremias uma cidade protegida, uma coluna de ferro, muros de bronze. Deus fará com que o profeta seja forte, resistente e tão inexpugnável quanto esses objetos. Haverá forte oposição à sua mensagem. No entanto, reis, príncipes e sacerdotes não prevalecerão contra o profeta de Deus. Porque se você vê, todas as vezes que Deus entra na batalha, acabou. O inimigo sempre perde. Uma coisa que eu gosto de brincar bastante é que se tem um ser neste universo que gosta de arruinar, destruir e acabar com o velório, é Jesus. É o homem para chegar no lugar e ressuscitar os mortos. Cara, todos os velórios que ele passou, arruinou, destruiu, não teve mais velório. Então a gente pode brincar com isso. Porque, cara, aonde Deus chega, ele destrói. Ele acaba com tudo. Então, qual que é a mensagem principal aqui agora? A mensagem principal aqui agora é Deus, ou nós seres humanos, não sabemos o valor que nós temos, não sabemos o que somos e por que somos. Certo? E realmente, eu te pergunto, que valor você tem? Muitos não sabem responder essa pergunta. Eu sou dono de uma empresa de 1 bilhão, eu sou dono de uma empresa de 11 mil. Eu sou um cara jovem, eu sou um atleta, eu sou o Messi, eu sou o Neymar. Cara, é que na verdade você ainda não tem noção, você ainda não entendeu e não compreendeu o valor real que você tem. Alguém já provou o quão você é valioso? Alguém já mostrou pra você o quanto você é valioso? Eu te provo que já. Deus mostrou. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, em algumas traduções, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, ele para provar o amor que ele sente por você, ele para provar aquilo que ele sonha com você, ele entregou o Filho dele por mim e por você na cruz. Não se esqueça disso. Amém? Deus abençoe tua vida poderosamente e até o próximo estudo.